A nossa aula hoje, ela vai tratar da imprimação, nós vamos finalizar esse tópico que nós iniciamos antes do primeiro AP, e vamos dar prosseguimento ao conteúdo, né, abordando a parte de agregados e ligantes alternativos. Agregados e ligantes convencionais, desculpa. Os ligantes asfálticos, a gente pode dividir de uma maneira geral, tá, em cimento asfáltico de petróleo, que são chamados CAPs, os asfaltos diluídos e a emulsão asfáltica. A gente já tem norma que especifique o uso da emulsão asfáltica imprimante para essa camada, né, de imprimação. A gente chama camada, mas como vocês sabem, não é bem uma camada, é um banho de ligante sobre a camada de base, que vai, então, fazer a ligação com a última camada, que vai ser estudada por nós, que será, então, o revestimento asfáltico. Então, os asfaltos diluídos, que são chamados também cutbacks, eles são obtidos pela diluição de CAP e solvente. Então, o que você faz? Né? Na verdade, o asfalto diluído é uma mistura de CAP com solvente. Esse solvente utilizado normalmente é o querosene, a gasolina e o óleo, e conforme a velocidade com que esse solvente vai evaporando, você tem as diversas divisões e classificações dos asfaltos diluídos de petróleo. Então, de fato, o que acontece quando o asfalto diluído de petróleo ele entra em contato com o agregado ou com o material da base? No momento que ele entra em contato com esses materiais, acaba ocorrendo a evaporação desse solvente. E quando esse solvente evapora totalmente, a gente diz que ocorreu a cura, então, desse processo. É muito importante, né, que essa cura seja muito bem feita. Vocês vão ver que a norma, ela recomenda aí 24 horas entre a aplicação da imprimação e a construção do revestimento, e a gente tem verificado que esse tempo ele é muito importante, porque se você não deixar o solvente evaporar completamente, pode ser que você tenha problemas aí na cura do teu asfalto diluído, tá? Então, como eu comentei com vocês, a gente vai ver também na parte de ligantes, né? Os ligantes asfálticos, no que diz respeito ao asfalto diluído de petróleo, eles são divididos em asfalto diluído de cura rápida. Então, essa evaporação do solvente, ela pode se dar de modo muito rápido quando a gente utiliza o diluente do tipo gasolina. E aqui vocês vão ver, então, as classificações do asfalto diluído de cura rápida. A gente tem o CR70, o CR250, o CR800 e CR3000. E, normalmente, eu diria que esses asfaltos diluídos de cura mais rápida são utilizados para pintura de ligação, tratamentos superficiais e misturas a frio, embora vocês vão ver que a gente está falando dessa classificação dos asfaltos diluídos, mas, de uma forma geral, no Brasil, a gente só tem a produção do asfalto diluído de cura média, por isso que eu coloquei aqui em vermelhinho, tá? Então, o asfalto diluído de cura média, que é o produto, eu diria, mais tradicional utilizado para imprimação, a gente tem, tá? O diluente é o querosene. Então, esse é o solvente que vai diluir o meu CAP. Observe, então, que quando esse solvente evapora, o que resta ali? É somente o CAP. Tá? Isso é muito importante, porque o CAP ele vai ser o resíduo, né? Ele vai ser o produto que realmente vai ficar na superfície, então, dessa camada da base. E aí a gente tem algumas divisões, porque a literatura fala, né, os asfaltos diluídos de cura média, eles podem ser divididos em CM30, CM70, CM250, CM800 e CM3000, e são utilizados, né, normalmente para imprimação e areia asfalto a frio. Existe também, né, a literatura chama atenção para a existência do asfalto diluído de cura lenta, onde a gente usa óleos leves, então, para diluir esse CAP.
E a gente tem a divisão aí, então, do CL70, CL250, CL800 e CL3000. Mas, mais uma vez, chamando a atenção que o produto comercial é o CM30. Há anos atrás, na década dos anos 50, dos anos 60, a gente tinha a produção do CM30 e do CM70, tá? E esses asfaltos diluídos, eles eram indicados para tipo de bases diferentes. Como se verificou que o CM30 ele era um produto mais universal, ele passou, então, a ser utilizado, tá, na imprimação aí das nossas camadas granulares. Bom, o que que acontece? Se vocês observarem, tá, o asfalto diluído, ele causa um problema ambiental, por quê? Porque o solvente utilizado é o querosene. Esse querosene, ele vai evaporar para o ambiente. E quando ele evapora para o ambiente, ele pode trazer alguns problemas ambientais. Por exemplo, pode acontecer o caso de você terminar de imprimir a camada, ocorrer uma chuva, aí o que, que vai acontecer? A água vai carrear esse solvente aí para os mananciais. Então, eu diria que em países mais desenvolvidos, tá? Em alguns países europeus, eu diria, em alguns estados americanos, por exemplo, o uso do asfalto diluído por petróleo, ele está sendo substituído por emulsão asfáltica e muitas vezes ele é proibido por conta desses problemas ambientais. O Brasil, ele demorou um pouquinho a observar essas questões mais ambientais acerca da imprimação, é tanto que a gente vê que a primeira vez que a gente tem uma indicação de uma emulsão asfáltica para uso em imprimação betuminosa foi em 2014, quando surgiu a especificação nova aí, de imprimação betuminosa. Então, nessa especificação, vocês já vão ver recomendações do que eles chamam de emulsões asfálticas para imprimação. Um dos problemas, eu diria, é a gente validar o uso dessas emulsões asfálticas para esse banho de ligante que a gente chama de imprimação, tá? Então, existem vários produtos que estão sendo lançados no mercado, existem hoje, atualmente, por exemplo, inclusive propostas de produção de cutbacks diferentes, que podem utilizar um teor menor de querosene, ou utilizar um outro produto, a gente não sabe exatamente que produto é esse, porque isso é um segredo industrial, mas a gente sabe que há uma corrida tecnológica, então, para que se produza materiais ambientalmente mais corretos e mais econômicos também. No momento que você substitui o querosene por outros produtos, tá? Você pode tornar a produção dos asfaltos diluídos, eu diria, mais econômica, tá? A gente tem feito alguns testes em nível de pesquisa, tentando diluir o CAP com óleos, por exemplo, a gente utilizou o líquido da casca da castanha de caju, a gente conseguiu fazer um asfalto diluído, mas aí tem umas restrições com relação à aplicação da temperatura e tudo mais, tá? Mas eu diria para você que, em linhas gerais, no Brasil, então, a gente tem o asfalto diluído de petróleo, CM30, e tem a entrada aí das emulsões asfálticas imprimantes para serem utilizadas, então, como produtos, né, na imprimação betuminosa. Lembrando aí, atenção, que qualquer produto novo que passar a ser industrializado, a gente precisa checar se esse produto, ele realmente vai fazer a imprimação da camada granular. Nesse sentido, então, aqui vem a definição da imprimação, que é a aplicação, então, da camada de material betuminoso sobre uma superfície não asfáltica, subbase ou base, antes da execução de qualquer revestimento asfáltico. Tá? Então, aqui tem as finalidades da imprimação, por isso que os produtos, né, novos a serem lançados têm que cumprir com essas finalidades, que são aumentar a coesão da superfície pela penetração do material asfáltico. Então, vocês vão ver que tem que ter uma penetração mínima desse material nessa minha camada de base.
impermeabilizar essa camada e promover condições de aderência e ligação entre a camada de base e o revestimento. Se essa ligação ela não for muito bem feita, por exemplo, pode haver o descolamento dessas camadas, né? Eu diria, como vocês percebem, essas camadas elas são coladas através da imprimação betuminosa. Então, se essa camada não cumprir com essas finalidades, pode ser que esses dois tipos de, essas duas camadas em contato, elas descolem, né? Não tenha o contato que a gente deseja. Bom, então a norma, como eu já tinha colocado para vocês no SIGA, a norma que faz referência, então, aos serviços de imprimação é a DENIT 144/2014, que aí já recomenda, então, o uso dos CM30 e das emulsões asfálticas imprimantes. Então, eles recomendam taxas para os asfaltos diluídos, aqui da ordem de 0,8 a 1,6, e das emulsões asfálticas imprimantes também de 0,9 a 1,7 litros por metro quadrado. É muito interessante que a gente teste previamente essas taxas em laboratório, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, se ela prevê aí uma taxa de ADP de 0,8 a 1,6, a depender do material, se a base é mais aberta, se a base é mais fechada, você vai precisar de uma taxa maior ou menor. Então, é muito interessante que a gente tente fazer isso no laboratório, até por uma questão de economia também, tá? Se eu vou utilizar uma taxa de 0,8 litros por metro quadrado, então, certamente eu vou gastar bem menos se eu for utilizar uma taxa de 1,6 litros por metro quadrado. Então, vocês vão ver que não existem ensaios normatizados para que a gente descubra essas taxas, tá? Até existe, mas eu diria, existe procedimentos para solos mais finos, e aí o que a gente vê ao longo do tempo, tá, é um desenvolvimento de ensaios para que a gente possa, então, avaliar essas taxas dentro do laboratório. Bom, então, como é que a imprimação, tá, deve ser feita? Eu devo umedecer, o ideal é que eu pré-umedeça a minha camada de base antes da aplicação desse ligante asfáltico, para poder melhorar, então, a penetração desse ligante, então a gente dá uma borrifada, eu diria, com água, a taxa de utilização seria mais ou menos de 0,5 litros por metro quadrado a 1 litro por metro quadrado. É muito importante que a gente verifique também a questão da viscosidade versus temperatura. O asfalto diluído, ele deve ser aquecido até uma temperatura onde sua viscosidade se situe na faixa de 20 a 60 seibofurol, e a emulsão asfáltica imprimante na faixa aí de 20 a 100 seibofurol. E como eu comentei com vocês, a gente deve aguardar a cura aí de 24 horas. Aqui vocês têm um esquema, então, da aplicação da emulsão asfáltica, o asfalto diluído, então, em camada de base, para promover, então, a imprimação dessa camada. O que vocês estão vendo aqui nessa fotografia, que é a varrição da camada de base através de uma vassoura mecânica, tá? Então, você faz, primeiramente, essa varrição para poder eliminar o pó da camada, depois você faz aquele pré-umedecimento que eu comentei anteriormente, para que a gente tenha, então, uma recepção melhor da aplicação do ligante. Aqui vocês já estão vendo um caminhão espargidor de ligante, tá? Aqui embaixo tem uma barra de distribuição do ligante, onde a emulsão asfáltica, o asfalto diluído, está sendo aplicado, tá? Vocês têm uma fotografia. E aqui, nessa fotografia aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo um detalhe importante que deve ser considerado, tanto no campo como no laboratório, que é essa penetração do ligante. Esse ligante, vocês estão vendo aqui, que existe aqui uma fina película, tá? Em contato aqui com a minha camada de base. Então, é muito importante que esse ligante penetre adequadamente. Ele nem pode penetrar pouco,
porque se penetrar pouco, a camada pode descolar, e nem pode penetrar muito, porque se ele penetrar muito, você pode ter aí uma ocorrência de um defeito que se chama desprendimento. Então, as pesquisas vêm mostrando que essa penetração dentro do laboratório, tá? São feitos vários testes e pesquisas, elas devem ficar aí de 4 a 13 milímetros, vocês vão ver na literatura de 4 a 10, então eu preferi ampliar esse espectro e informar para vocês que normalmente é de 4 a 13, tá? A penetração que acontece no laboratório, vocês vão acabar percebendo, para quem vai fazer os ensaios, quem vai ter essa experiência mais próxima, vai perceber que a penetração no laboratório, ela acaba sendo muito menor do que aquela penetração, muito menor, na verdade, desculpa, do que a penetração que é utilizada no campo, tá? Por quê? Porque os procedimentos são um pouco diferentes, tá? O procedimento de introdução do ligante na camada granular. Aqui tem um pouquinho desse procedimento. Oi? Deixa eu só fazer uma interrupção para contribuir com o seguinte, é importante, como você falou, ter um controle muito bom dessa taxa, porque tanto o excesso, né, quanto a falta, ela causa problema, né, de pavimento, sobretudo essa interação aí, revestimento base, né. Então, se a gente taxa demais, por exemplo, a gente pode correr o risco de você ter um problema futuro de exudação, né, aquela película que você está aqui dirigindo por vezes e olha para o trecho, né, olha para o revestimento, mesmo na situação de seca, né, que não tenha chovido, você acaba vendo justamente essa foto, tem um brilho ali justamente nas telhas de roda. Né, e a falta do ligante, você tem também problemas do revestimento se soltar, se desprender, né, da base, por conta da falta. Né. Então, o controle da taxa, ele tem que ser um controle bem satisfatório, né, então você tem ali aquele intervalo que está especificado por norma, o pessoal muitas vezes no campo, não, aplica 1.2 porque resolve. Pode ser que resolva. Né? Aí de 0.8 a 1.6 para os asfaltos diluídos, tem muita gente que fala 1.2. Por que é 1.2? É a média, né? A metade aí entre o 0.8 e 1.6. Aí diz, não, 1.2 está bom. Só que esse 1.2 pode não ser bom para determinado tipo de base. Tem base que absorve mais, tem base que absorve menos. Então, vai depender muito, obviamente, que a realização de uma teste, para você testar se é 0,8, 0,9, 1, 6, vai ficar, não, realmente 1.2 é bom, porque tem base que vai dizer, não, eu quero 1.6, vai ter base que vai dizer, não, 0,8 é satisfatório. Então, além da questão executiva propriamente, você ter 1.8 e a base necessitar de 1.6, você está tendo uma falta de material para fazer essa ligação, essa coesão aí de topo de base e a ligação revestimento base do satisfatório. E você vai estar perdendo dinheiro ou, né, nesse sentido, você está dizendo, ó, estou colocando aqui 1.2, mas na verdade a base só precisa de 0,8. 0,4 litros por metro quadrado, pode ser no primeiro momento pouco, mas quando você olha para um trecho que tem aí, vamos lá, 10 metros de largura, 30 quilômetros de extensão para você imprimar, é muito dinheiro envolvido. Então, é tentar realmente colocar isso como uma medida obrigatória para que seja feito o teste e dizer, ó, essa taxa realmente é a taxa que se adequa a esse tipo de base. Bom, isso que o Weber comentou, gente, é importantíssimo, porque o ligante, ele é a parte mais cara, eu diria, eu vou considerar a imprimação é um serviço que está ligado ao revestimento, algumas pessoas consideram que está ligado à finalização da base, mas vamos considerar que está ligado ao revestimento, por quê? Porque tem o ligante asfáltico. Então, é a parte mais cara, né? O ligante asfáltico, eu diria, é o produto mais nobre da pavimentação asfáltica. E o fato de você variar essa taxa, como o Hebe comentou, de 0,8 a 1,2 a 1,6, isso pode mudar consideravelmente os custos. E a gente vê uma prática rodoviária, tá? Normalmente fixa um valor porque oriundo de experiência dos técnicos. Eu vou, uma taxa comum, por exemplo, que a gente vê que é bastante utilizada aqui no estado do Ceará, é 1,2 litros por metro quadrado, mas muitas vezes a gente percebe dentro do laboratório que essa taxa pode ser maior ou menor, a depender, mais uma vez, do tipo de base que eu tenho, tá? Uma base de solo brito, que é uma base mais
aberta, eu diria, diferente de uma base estabilizada granulometricamente, mistura de materiais. Então, cada material, eu diria, que vai ter uma chamada taxa ótima. Nesse sentido, a gente vem desenvolvendo, a gente tem vários estudos com imprimação, eu diria, desde 2006, tá, que a gente vem investindo energia no estudo da imprimação, desenvolvendo ensaios. Eu vou mostrar para vocês um dos ensaios, que é o ensaio de penetração, uma vez que a penetração é eu diria, a propriedade mais discutida no meio técnico, mas existem outras e outras propriedades e outros ensaios que, na medida do possível, eu diria, a gente foi adaptando para poder avaliar a imprimação dentro do laboratório e sair com essa taxa definida. Então, o que vocês estão vendo aqui é um cilindro macho, onde a gente compacta a camada que vai ser trabalhada em camada de base, tá? Então, eu compacto esse meu material, se vocês observarem, tem um discozinho aqui nesse molde que vai gerar uma depressão no meu corpo de prova. Então, quando eu compacto esse meu corpo de prova, eu estou simulando esse procedimento de compactação no campo. Então, eu dou uma varrição aqui com escova, tentando simular aqui a influência aqui da vassoura mecânica no campo. Aqui o que vocês estão vendo é um umedecimento da camada de base, tentando simular, mais uma vez, a passagem aí do caminhão-pipa para borrifar, pré-umedecer essa camada. Isso é importante, tá? Eu queria dizer para vocês, muita gente nem aplica, eu diria, esse umedecimento, esse pré-umedecimento da camada de base, nessa taxa que eu comentei com vocês, que é de 0,5 a 1 litro por metro quadrado. Mas a gente já observou que isso faz toda a diferença dentro do laboratório, porque melhora a penetração do ligante. E aqui a gente usa uma tampa de refrigerante, na época aqui, tá, costumo dizer que é um equipamento caríssimo, brincadeira, que a gente usa para poder controlar a taxa. Então, a gente vai controlando a taxa, porque a gente tinha várias tampinhas, tá? Cada tampinha correspondia a uma taxa diferente. Então, um ensaio extremamente simples, qualquer laboratório pode fazer, um cilindro Marshall tem em qualquer laboratório, um compactador também, né? Compactação é feita por impacto. Então, você precisa de uma seringa aqui, de uma escovinha e de tampa de refrigerante, por exemplo, para poder controlar as taxas. E aí, com isso, a gente consegue definir qual é a taxa melhor. Esse corpo de prova, na verdade, não está mostrando aí, mas a gente aplica o ligante, espera aquela cura das 24 horas acontecer, e depois serra e vai verificar quanto houve de penetração. Tá? Aqui vocês estão vendo na camada de base, mas a gente faz essa leitura de penetração aqui nos corpos de prova em 5 pedaços diferentes, eu diria, desse corpo de prova. E aqui, né, como o Hebe comentou, são alguns defeitos que estão associados à interface e que muitas vezes as pessoas não sabem de onde esse defeito saiu, tá? Muitas vezes a exudação, as pessoas acham que a exudação foi provocada, por exemplo, num revestimento asfáltico, mas ela aconteceu lá embaixo. E aí eu sempre costumo dizer que qualquer defeito que ocorra na imprimação betuminosa, ele fica difícil de ser detectado pós-construção, porque a camada, né, foi recoberta, o pavimento foi finalizado quando você colocou o revestimento. Mas a exudação, ela pode advir do revestimento asfáltico, mas ela pode advir lá da camada de imprimação, tá? Por exemplo, né, a história do excesso de taxa que o Weber colocou. E esse é um defeito, tá, importantíssimo, porque se chove, tá, isso pode comprometer a segurança dos veículos, porque você vai ter aí um escorregamento maior, tá, então é um defeito que precisa ser controlado para garantir a segurança do usuário. A gente tem outro defeito também, que é a chamada falha de bico, né? Se vocês forem perceber aqui, esse é o caminhão expagidor de ligante, aqui eu tenho essa barra, a altura dessa barra deve ser controlada, e esses bicos, tá? Eles vão soltando o ligante, mas em ângulos, eu diria, uniformes, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho a passagem, eu diria, do espalhamento de um ligante por um bico pelo outro. Nesse caso, por exemplo, desse bico aqui, você vê que ele não ocorreu
o espalhamento na angulação correta. Aí o que acontece? Nessa faixazinha, tá? Você deixa de ter a passagem do ligante. Muitas vezes esses bicos, eles podem estar entupidos também, e aí não passa o ligante. Aí o que acontece, tá? É o que vocês estão vendo nessa fotografia aqui do lado, tá? Vocês percebem claramente que tem faixas que não recebeu a imprimação, tá? Simplesmente por uma falha de detecção do caminhão espargidor. Então, eu diria que esse caminhão espargidor, antes de iniciar o serviço da imprimação, você tem que verificar como é que estão essas barras, tá? Tem que verificar se tem algum bico entupido, tem que verificar se você está tendo essa distribuição uniforme, né, em ângulos previamente definidos, para que a gente possa ter uma eficiência, então, da imprimação. E aqui, né, tem um outro defeito que também está associado, que é simplesmente, né, a má aderência, tá, o descolamento entre a base e o revestimento asfáltico. Aí é isso, eu diria que com relação à imprimação, gente, de uma maneira geral, eu recomendaria que vocês lessem a norma, olhassem os slides, tá? Tem muita coisa já publicada acerca de novos produtos, e colocassem aí também na cabeça de vocês que no futuro eu acredito que a gente tem aí várias opções diferentes de produtos ambientalmente mais corretos para entrega e imprimação da luminosa. Aqui, Sueli, perguntando quais os fatores que influenciam na penetração, né? São propriedades da base, compactação, tipo de solo, granulometria. Isso. Isso, tudo isso, né, vai influenciar na penetração, e mais uma vez, a penetração, ela não é a única, eu diria, propriedade que a gente deveria verificar. Tem a coesão, tem a aderência, tem o desgaste dessa camada, mas eu diria, em termos gerais, normalmente os técnicos usam a penetração como referência, mas é isso, vai depender da taxa, vai depender da compactação, vai depender do tipo de base, vai depender do tipo de ligante. Tá? Muitas vezes você pode ter uma mesma base, e ela vai ter uma resposta diferente à penetração betuminosa quando você usa, por exemplo, a emulsão asfáltica imprimante, usa um asfalto diluído. Então, dependendo do tipo de produto, você tem uma resposta diferente. E aí o Guilherme Ribeiro perguntou, dá para passar um rodo para corrigir excessos ou falha? Guilherme, nunca vi, tá? Na verdade, que você, quando você para corrigir por exemplo, o excesso de taxa, normalmente as pessoas usam o chamado salgamento, tá? Colocam uma camadinha de arisco, eu diria, para poder absorver esse ligante que está em excesso, tá? E para corrigir, se for pequenas falhas, você pode usar a caneta, tá? Por exemplo, aquelas falhas de bico, quando você não tem o recobrimento de toda a superfície, você pode corrigir, eu diria, localmente com a caneta, né? Mas é um serviço simples, tá, gente? É um serviço simples, mais uma vez, se você tiver a definição da taxa correta, que você pode sair para o campo com essa taxa já determinada. Eu diria que é realmente simples. Oi? Só para complementar aí a pergunta do Marcelo, algumas obras muito bem controladas, né, muito bem fiscalizadas, eu já vi eles fazendo no trecho, previamente à aplicação da imprimação, eles selecionam na base quadrados de 1 por 1, né, ou seja, de 1 quadrado, e aí fazem a aplicação neste quadrado da taxa, aí vai colocando lá, num determinado ponto, 0,8, 0,9, 1,1, 1,2, até 1,6 litros, né, então você teria taxa de 0,8 litro metro quadrado, 0,9 litro metro quadrado, 24 horas seria o tempo, né, que seria para uma cura da imprimação, e aí o que acontece? Você vai observar, 24 horas depois você retorna ao trecho e verifica qual foi daqueles quadrados ali, aquele que melhor se aplicou aquela taxa. Então vai ter, por exemplo, um determinado ponto em que 1,6 litros, você vai ter um escorrimento ali em excesso, né, você vai ter um brilho ainda muito excessivo, ou seja, a base vai incorporar. Vai ter a situação, por exemplo, que o 0,8 você vai chegar lá na base, praticamente a base absorveu, né, sugou, grosso modo, toda aquela imprimação de 0,8 que foi colocada ali. Então, talvez você vai ficar observando, isso é talvez uma observação muito mais visual, e vai dizer, não, um litro metro quadrado foi a taxa que melhor se aplicou aqui, porque o 0,8, 0,9
a base praticamente absorveu tudo, e a partir de 1,1 você tem excessos aí em cima dessa. Então, em alguns casos, você poderia, né, para um fim de controle e definição dessa taxa, fazer esse procedimento normatizado, mais algumas obras, né, alguns executores, por questão de controle maior, qualidade das obras, adotam esse processo, né, define esses de 1 metro por 1 metro e joga ali a taxa que está especificada, de 0,8 a 1,6. Enfim, é um procedimento que você pode determinar no campo, mas você pode, previamente, sabendo a base que vai ser trabalhada, determinar essa taxa dentro do laboratório. Tá? Então, a gente vai partir para a parte de agregados e ligantes asfálticos, então a gente está arrumando aí, né, já está aí na metade do programa da nossa disciplina, e nós vamos tratar dos agregados e ligantes asfálticos para falar do revestimento asfáltico. Logicamente, os agregados também podem ser incorporados às camadas granulares, tá, para promover uma estabilização granulométrica, mas o foco principal aqui é para o revestimento asfáltico. Como eu comentei com vocês, a gente está construindo o pavimento de baixo para cima. Então, a gente já falou das camadas, já falamos do terreno de fundação, que é o subleito, já falamos do reforço, já falamos da subbase, já falamos da camada de base, já falamos da imprimação, e agora a gente está pronto para iniciar o estudo dos revestimentos. E vamos falar dos dois insumos principais, que são os agregados e os ligantes asfálticos. Vocês vão poder consultar essas informações no capítulo 2 e 3 do livro de pavimentação asfáltica. Não precisa ler o capítulo completo, tá? Vocês vão ver que o objetivo dessa aula, ela é mais dar uma noção geral da parte de agregados e ligantes, até porque vocês viram isso na disciplina de materiais de construção. E nesse capítulo 2 e 3 do livro de pavimentação asfáltica, ele vai aprofundar esses assuntos. Eu diria que na disciplina de super, a gente passa uma visão mais geral, mas vocês terão a oportunidade de aprofundar esses conhecimentos se fizerem a disciplina lá de materiais betuminosos, que é uma disciplina opcional, tá? Então, normalmente, vocês aprofundarão esses conhecimentos nessa disciplina ou em nível de pós-graduação. Então, quando a gente fala do ligante asfáltico, os principais insumos são os agregados, tá? Agregado graúdo, agregado miúdo e o filler, que vão se misturar com o ligante asfáltico, tá? Para poder gerar o que a gente chama de revestimento asfáltico. Existem diversos tipos de revestimentos, a gente vai abordar na próxima aula, tá? Existem misturas densas, misturas abertas, misturas usinadas, misturas fabricadas no campo. E eu diria que, seja ela fabricada no campo ou usinada, vocês vão precisar desses insumos, que são os agregados e os ligantes. Eu vou focar, tá, aqui de uma maneira geral, na parte de ligantes, e o Weber vai continuar e vai retratar, então, a parte dos agregados. Definição, tá? A camada do revestimento, então, ela consiste de uma mistura de agregados minerais e materiais betuminosos, que é uma camada, então, sobreposta à camada de base, né? Lembrando que elas estão ligadas pela imprimação betuminosa, que a gente acabou de ver. Temos algumas funções dessa camada, então, que é resistir à abrasão do tráfego, reduzir a penetração de água, impermeabilizando melhor essa superfície, promover uma superfície também resistente ao escorregamento, melhorando aí a chamada aderência pneu-pavimento, e proporcionar, eu diria, um rolamento suave e uniforme ao tráfego. O sucesso do revestimento, ele vai depender da dosagem, ele vai depender, eu diria, tá, da mistura, de uma mistura com graduação ótima de agregados e da porcentagem de ligante. Então, a gente vai retratar isso também na próxima aula, tá? Então, essa definição dos teores dos agregados, graúdo, miúdo, do filler, qual o teor de ligante que eu vou utilizar para promover essa minha mistura asfáltica, eu diria que ela é importante para cumprir com a função do nosso revestimento.
Aqui tem um gráfico bem interessante que vai falar um pouquinho da influência do agregado e do ligante no desempenho de uma mistura asfáltica. Lá na primeira aula, na parte de conceituação de pavimentos, nós vimos que nós temos no Brasil 2 defeitos estruturais importantes, que inclusive são utilizados em métodos mecanísticos empíricos para que a gente consiga prever a ocorrência desses defeitos com determinado nível de tráfego. Então, falando um pouquinho da deformação permanente, tá, que é um defeito, então, estrutural, a gente percebe, por exemplo, que a influência do ligante, isso de uma forma geral, tá, gente? Esse gráfico, ele vai mostrar, claro, né, dados gerais, de uma forma geral, ele vai mostrar que o ligante asfáltico, ele tem uma influência muito menor, tá, na determinação desse defeito do que os agregados, tá? Os agregados entrariam aí, então, com cerca de 80% de importância para a definição do afundamento de trilha de roda, tá? E a ATR, eu diria que ela pode ocorrer no revestimento asfáltico, ela pode ocorrer em todo o pavimento. A gente tem afundamentos de trilha de roda que são localizadas somente no revestimento, mas ela também pode advir das camadas granulares, tá? Então, é um defeito que eu diria que está muito mais associado ao agregado do que ao ligante. Quando a gente fala da fadiga, né, que é o trincamento, então, do meu revestimento, que também é considerado um defeito estrutural, a gente observa que o ligante, ele entra aí com contribuição de mais ou menos cerca de 60%, e o agregado aqui com 40%. Aqui a gente tem o trincamento térmico, que não é um defeito, eu diria, comum nas nossas rodovias, porque normalmente acontece para temperaturas mais baixas, que não é o caso, por exemplo, do Nordeste, mas ele é um defeito que é bastante também analisado em países de clima mais temperado. E aí a gente tem aqui 80%, tá, desse defeito, eu diria, o ligante, ele é mais responsabilizado. Então, isso é mais para dar uma noção para você, em geral, da importância do ligante e do agregado, tá, nesses defeitos, na ocorrência desses defeitos estruturais. Então, vamos abordar a parte dos ligantes. A gente sabe, né, a gente falou isso lá na nossa primeira aula de conceituação de pavimentos, o Brasil, ele tem uma preferência pelos revestimentos asfálticos. Então, de uma maneira geral, a gente tem que 95% das nossas estradas, tá, possuem revestimentos asfálticos. São, né, onde a gente utiliza aí o produto principal, seria o ligante asfáltico para executar esses revestimentos. Aqui vem a questão dos custos, que eu já tinha até comentado com vocês na imprimação, tá? A gente tem grande parte dos custos são devidos, então, aos ligantes asfálticos, tá? De cerca de 25% a 40% do custo da construção do revestimento, tá? Vem da aquisição do ligante asfáltico. Então, quase sempre ele é o único produto industrializado. Então, nos revestimentos, o ligante asfáltico, ele proporciona a ligação entre os agregados, essa boa misturação, ele age como ligante para proporcionar uma flexibilidade, tá? Esse revestimento, ele tem que ser flexível para poder se movimentar durante as passagens das cargas, mas não pode ser, eu diria, rigorosamente flexível, tá? Por isso que ele é chamado, né, a gente tem os pavimentos flexíveis, os pavimentos rígidos. Ele vai impermeabilizar, vai agir como impermeabilizante, então, né, no revestimento asfáltico, tem que ter durabilidade e resistência, e ele pode ser usado aquecido ou emulsionado. A gente vai já ver quando falar das emulsões asfálticas. De uma forma geral, esses materiais betuminosos, que são chamados de betume, vocês vão ver que betume é um termo, eu diria, mais utilizado pelos europeus, asfalto é mais utilizado pelos americanos. Então, os materiais betuminosos são associações de hidrocarbonetos solúveis em bisulfeto de carbono. Então, a gente tem uma cadeia aí de carbono muito grande, tem outros elementos, mas eu diria que, né, essa cadeia carbônica ela é imensa. Os materiais betuminosos, então, classificam-se em 2 tipos, alcatrões e asfaltos. Os alcatrões estão em desuso na pavimentação, deixaram de ser usados desde a década dos anos 50, tá? Então, são produtos que contêm hidrocarbonetos também.
mas são obtidos da queima ou destilação do carvão ou da madeira. Os asfaltos, então, são obtidos da destilação do petróleo, podem ser naturais ou obtidos através da refinação do petróleo, que é o que a gente tem no Brasil, né? A gente utiliza os asfaltos, né, refinados a partir do petróleo, determinados tipos de petróleo. Esse petróleo, ele vai ter fontes diferentes, tá? Então, podem produzir também ligantes asfálticos com diferentes propriedades. Esses ligantes asfálticos, mais uma vez, eles são divididos em CAP, a gente viu isso na parte de impregnation, asfalto diluído e emulsão asfáltica. Então, nas misturas asfálticas, os dois componentes principais são os ligantes asfálticos e os agregados, tá? E a combinação desses materiais, a dosagem desses materiais, a correta dosagem, a correta combinação, é que vai garantir aí o sucesso do meu revestimento. O CAP, tá? Ele é um produto semissólido, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha. Então, para que eu flua o meu CAP, tá? Eu preciso aquecer a uma determinada temperatura. Vocês vão ver que a temperatura, ela é fundamental para definir a propriedade do meu CAP, dos meus ligantes asfálticos. Então, para cada tipo de ligante asfáltico, eu vou ter uma faixa de temperatura que eu possa trabalhar. As propriedades mecânicas são definidas em função da temperatura. Então, a gente vai ter que definir essa temperatura corretamente, porque se eu aplicar uma temperatura mais baixa, se eu aplico uma temperatura mais alta, eu vou mudar completamente as propriedades do meu ligante asfáltico. Então, é muito importante, tá? Todos os ensaios, vocês vão ver que normalmente estão condicionados a uma temperatura ou um tempo de carregamento, porque isso é importante para definir as propriedades do meu CAP. Vocês vão ver que, de uma maneira geral, vocês vão encontrar a classificação dos CAPs aí por consistência e também por penetração. É muito comum vocês ouvirem, eu utilizei o CAP 5570, o CAP 85-100. No Brasil, a gente encontra, né, a classificação, eu diria, por penetração, ela é mais comumente utilizada. Então, quando eu tenho uma classificação por penetração, por exemplo, quando eu digo que o meu CAP é do tipo 3045, vocês vão ver lá na frente que vai ter um ensaiozinho, que vai ter uma agulha padronizada que vai penetrar a uma determinada temperatura, né? Esse asfalto ele vai ser aquecido a 25 graus, a gente vai penetrar, vai fazer a penetração através de uma agulha padronizada, e ela vai penetrar nesse ligante asfáltico numa determinada temperatura. Então, se penetrar, essa agulha ela vai penetrar em décimos de milímetros, tá? Então, se ela penetrar de 3 a 4,5 milímetros, esse meu CAP, ele é considerado um 3045. Se ela penetrar mais, significa o quê? Que o CAP, ele está mais mole, tá certo? Então, eu teria aqui uma classificação CAP do tipo 150-200, né? Onde eu teria essa penetração maior. Então, de uma maneira geral, isso é importante para a gente entender, tá? Quanto menor a penetração do meu ligante, maior a consistência, tá? Então, é mais ou menos, vamos considerar aí que eu tenho um bolo e tenho um pudim, tá? Então, se eu colocar um palito, por exemplo, né, sei lá, estou pensando aqui num palito, se eu colocar num bolo, a resistência vai ser muito maior do que quando eu coloco no pudim. Então, o meu bolo, eu diria, ele é mais consistente, tá? E o meu pudim é menos consistente. Então, é muito importante que vocês percebam essa diferença, né, entre penetração e consistência. Então, penetração menor, consistência maior e vice-versa. Os asfaltos diluídos eu vou passar, porque a gente já viu também imprimação betuminosa. Então, mais uma vez, são divididos em asfalto diluído de cura rápida, de cura média e de cura lenta. E são produtos que são normalmente utilizados, mais uma vez, a gente viu que é o 130, são utilizados para imprimação betuminosa. Tá? Então, eu diria, né, o asfalto diluído, a principal finalidade dele, praticamente no Brasil, a gente produz asfalto diluído para emprego em imprimação betuminosa. E aí tem as emulsões asfálticas, tá? A emulsão asfáltica nada mais é do que uma mistura de CAP com água,
como esses dois materiais, eles vão se separar, porque há uma separação de fases, você precisa ter um emulsificante para poder misturar esses materiais e eles se manterem numa mesma fase, tá? Então, por exemplo, aqui mostra, quando eu tenho óleo e água, se eu agitar o óleo e água durante o período de agitação, eles pertencem à mesma fase, mas se eu esperar um pouco, o que vai acontecer? O óleo e a água vão se separar. Então, a emulsão, tá? A emulsão asfáltica, ela vai acontecer exatamente isso. A diferença é que a gente usa um emulsificante para retardar essa separação. Por que a gente usa esse emulsificante? Porque enquanto eu vou aplicar isso na minha pavimentação, eu preciso de tempo para que eu diria, para que o resíduo, que é o CAP, possa ser fixado no meu substrato. Então, mais uma vez, as emulsões asfálticas, eu tenho uns filmes, talvez, não sei se vai dar tempo passar, mas talvez a gente passe no final da aula, que é exatamente mostrando como se dá o processo de fabricação. Mas eu diria que, no geral, é isso, gente. Aí eu pegar o CAP, o cimento asfalto de petróleo, colocar água e usar um emulsificante para poder manter esses dois materiais numa mesma fase durante um determinado período de tempo, tá? Então, é um produto estável, empregado em serviços de pavimentação. As emulsões asfálticas, a gente já viu que elas podem ser usadas em primação betuminosa, elas podem ser usadas também em revestimentos asfálticos, elas podem ser usadas também para fazer a mistura do solo betume, tá? Se vocês, quando a gente viu a parte do solo emulsão, então a gente utiliza a emulsão asfáltica para poder fazer também misturas, de materiais para serem aplicados em camadas granulares, e eu posso estar utilizando, mais uma vez, em revestimentos asfálticos. É muito comum o uso da emulsão asfáltica em tratamentos superficiais, e a gente vai ver isso, né, na próxima aula. De acordo com a natureza eletrolítica do emulsificante, elas são classificadas em emulsões catiônicas e emulsões aniônicas, tá? No Brasil, vocês vão ver, mais uma vez, que praticamente só são especificadas e usadas as emulsões catiônicas, tá? E aqui tem as aplicações, tem também a pintura de ligação, tá? O macadame betuminoso para misturado a frio, então, ou seja, lama asfáltica, microrrevestimento asfáltico a frio. Então, as emulsões, elas são utilizadas aí num conjunto diferente de opções, tanto no revestimento, como na imprimação, como também nas camadas de base. É um material bem interessante, porque você não precisa aquecer a temperaturas muito elevadas, então a emulsão asfáltica, ela ambientalmente é um produto mais correto, eu diria, embora tenha um emulsificante ali no meio, que pode provocar, talvez, alguns problemas ambientais. As emulsões asfálticas, elas são classificadas como de ruptura rápida, de ruptura média e de ruptura lenta, tá? Então, vocês estão vendo aqui o R é de rápida, né, ruptura rápida, do tipo 1C, por exemplo, C é para especificar se ela é catiônica, e o 1 é a faixa de viscosidade, de ruptura média, RM, tá? De ruptura lenta, RR. Então, a gente tem diversos tipos de emulsões, essas emulsões diferentes, elas são fabricadas porque para cada serviço eu vou ter que ter um tempo específico para que ocorra a chamada cura da emulsão asfáltica. O que vocês estão observando nessa figurinha, tá? Então, vocês observam isso aqui, é a emulsão asfáltica que está iniciando o contato com o agregado. O que vocês observam, tá? A emulsão asfáltica, ela precisa de um tempo para ela entrar em contato com o agregado e resultar no meu CAP, tá? O que vocês estão vendo aqui, porque essa água, ela vai evaporar, tanto a água quanto o emulsificante. Então, no momento que houver a separação de fases, eu vou ter como resíduo o meu CAP. E essa velocidade, que é o que a gente chama de ruptura, né? Quando a emulsão entra em contato com o agregado, inicia-se um processo de ruptura, ou seja, a separação do asfalto e da água e o recobrimento do agregado pelo asfalto. Então, essa velocidade, tá? Ela é importante para determinados serviços. Tem serviços que devem ser feitos mais rapidamente, como, por exemplo, o tratamento superficial,
tá? Que é um serviço onde você, aqui está até mostrado rapidamente na figura, você aplica a emulsão asfáltica, imediatamente, tá? Logo em seguida você aplica um agregado em cima da emulsão asfáltica e passa o compactador. Então, normalmente, o que? Nesse serviço, você precisa ter uma emulsão de ruptura rápida. Por quê? Porque o serviço é muito rápido e rapidamente acontece a ruptura dessa emulsão. Ou seja, a água evapora, o emulsificante, o que sobra ali é o meu CAP. Já, por exemplo, quando eu vou fazer uma mistura de solo-emulsão, como ela é uma mistura mais lenta, como o material vai ter que ser misturado, vai ter que ser revolvido, vai ter que ser compactado, tá? Então, a gente precisa de um tempo maior para que ocorra essa ruptura, essa chamada separação de fases. Então, normalmente, a gente usa uma emulsão asfáltica de ruptura lenta, porque a gente precisa desse tempo maior, tá, de ruptura. Bom, então os ligantes, né, a gente já viu, eu tenho o CAP, eu tenho os asfaltos diluídos, eu tenho as emulsões asfálticas, tá? Eu preciso determinar as suas propriedades físicas, que são consideradas as propriedades fundamentais para eu poder caracterizar esses meus ligantes. Então, vocês vão ver, como a gente comentou, que todos esses ensaios, eles são especificados em uma determinada temperatura e normalmente utilizam um certo tempo de carregamento. Então, os tipos de ensaios eu teria, né, de consistência, ensaio de penetração, viscosidade, ductilidade, ponto de amolecimento, de durabilidade, eu teria o RT forte, pureza, eu teria a solubilidade, ensaio de segurança, o ponto de fulgor, e teria aí outros ensaios, densidade, ruptura fraz, né, e outros ensaios para fazer a caracterização desses ligantes. Bom, a gente tem, né, o método da penetração de materiais betuminosos, que é especificado aí pela NBR 6576/98, como eu comentei com vocês, é aquele ensaio que vai permitir que eu classifique o meu ligante por penetração, tá? Ele foi, eu diria que esse ensaio, ele foi concebido a partir do uso de uma máquina de costura do tipo Singer, né, há muitos anos atrás. Então, ele é um ensaio, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma porção do meu ligante asfáltico a 25 graus Celsius, tá? E eu vou aplicar aqui uma carga, tá? Por uma carga padrão aqui de 100 gramas, que vai penetrar esse ligante em décimos de milímetros, tá? Então, eu vou anotar qual é a penetração, e com isso eu classifico, então, o meu ligante. Então, aqui vem mostrando, se a agulha penetrar 3 milímetros, a penetração do ligante é 30, ou seja, o CAP vai ser considerado 30-45. Essa classificação por penetração, gente, ela é uma classificação, ela ainda é utilizada, tá? Mas eu diria que hoje a gente tem classificações mais modernas, tá? Porque a gente tem um problema também. O que acontece? A 25 graus Celsius, muitas vezes, eu posso ter ligantes diferentes, um CAP 30-45, um CAP 50-70, então a 25 graus Celsius pode ser que eu tenha o mesmo comportamento da minha mistura, mas em temperaturas diferentes eu passo a ter comportamentos completamente diferentes. Então, muitas vezes eu posso ter ligantes com a mesma penetração, em 25 graus, mas eles são completamente diferentes quando eu trabalho em outras temperaturas. E vocês vão ver que a gente vai precisar determinar as propriedades dos materiais em outras temperaturas, por exemplo, para definir qual é a temperatura que eu vou usinar a minha mistura, qual é a temperatura que eu vou realizar a compactação de uma determinada mistura. Então, esse ensaio de penetração, ele apresenta certas limitações, mas ele é utilizado ainda, mais uma vez, para classificar os nossos materiais. Aqui a gente tem a tendência de usar atualmente os 55-70, 50-60, tá? São os CAPs, assim, que a gente vem utilizando aqui, principalmente no estado do Ceará. Bom, aí tem a especificação SuperPave, que é uma especificação, então, baseada em temperatura, tá? Então, ao invés de utilizar essa classificação por penetração, a gente utiliza o grau de desempenho para poder classificar os meus ligantes asfálticos. Como eu determino? Eu divido, por exemplo, um país ou uma região em faixas de temperatura, tá? Então, por exemplo,
quando eu determino, né, eu tenho, por exemplo, o Nordeste é uma região, eu diria, mais, com temperaturas mais elevadas, então o ideal é que eu utilize ligantes específicos para essas condições de temperatura. No Sul, por exemplo, eu tenho uma região mais fria, tá? A temperatura, ela é diferente da temperatura do Nordeste, então o ideal é que eu utilize ligantes mais adequados para essas temperaturas de serviço. Então, daí surgiu, então, essa classificação por desempenho. Então, quando a gente classifica, por exemplo, um ligante como PG 7022, o que isso quer dizer? O 70 é a média das máximas temperaturas durante 7 dias consecutivos no pavimento, tá? E esse segundo número aqui, o menos 22, no caso, seria a temperatura mínima do pavimento, tá? Durante o tempo de observação. Ele pode ser negativo, tá? Que é o caso aqui, menos 22, tá? E eu posso ter temperaturas positivas, certo? Bom, tem um outro ensaio, que é a determinação da viscosidade Sable-Furol, do material betuminoso, especificado pela NBR 5847. A viscosidade Sable-Furol nada mais é do que o tempo necessário para escoar 60 ml de ligante asfáltico no viscosímetro, que leva o nome do ensaio, Sable-Furol, sobre determinadas condições de temperatura. Então, você varia a temperatura e, com isso, você vai obtendo uma curva de viscosidade. Eu diria que a variação da viscosidade com a temperatura, ela é muito importante para a execução dos serviços do revestimento asfáltico. Porque o que acontece? Quando o asfalto ele é usinado numa temperatura mais alta, tá? Quando ele chega no campo, ele esfria. Então, ele vai ser aplicado no campo numa temperatura diferente. Só que para eu aplicar esse meu ligante de uma forma adequada, de modo que ele não perca as propriedades, eu preciso estar dentro da faixa de viscosidade especificada para aquele ligante. Porque se eu estiver fora dessa faixa, o meu ligante pode estar muito duro ou pode estar muito fluido. Então, como eu comentei com vocês, a temperatura ela é fundamental para manter a qualidade do ligante asfáltico. Assim como a água é fundamental para determinar as propriedades mecânicas de uma base do tipo granular, a temperatura ela é fundamental para determinar as propriedades do meu ligante asfáltico. Então, o que é que vocês estão vendo? Né? Estão vendo exatamente esse range aqui da usinagem. Vocês estão vendo que no caso desse range aqui, a temperatura de usinagem, ela tem que ser algo aqui entre 158 a 165, por exemplo, né, para esse tipo de ligante que foi testado. Ou seja, durante a usinagem, essa temperatura, ela precisa ser controlada. Mais uma vez, se você muda essa temperatura, você vai mudar completamente as características desse teu ligante. Quando eu chego no campo, né, que essa figurinha vem mostrando, quando eu chego no campo e o ligante vai ser aplicado, eu também preciso controlar essa faixa de viscosidade a partir do controle da temperatura, tá? Então, esse controle tem que ser feito e tem que ser muito rigoroso no campo, gente. Mais uma vez, você tem que, para você receber o ligante asfáltico, você precisa controlar aquela temperatura para que você garanta que as propriedades desses materiais serão mantidas. Bom, eu tenho outro ponto de amolecimento, né, que é determinado pelo chamado método do anel e bola, tá? Que nada mais é do que a temperatura que vai marcar a mudança do estado plástico para o estado semissólido, tá? Então, seria uma temperatura onde eu vou mudar essa condição do meu ligante asfáltico. Eu estou passando meio rápido, mais uma vez, porque esses ensaios eu sei que vocês viram lá também na disciplina de materiais de construção, acho que 2. O ponto de fulgor, ele já é um ensaio de segurança, tá? Então, é uma temperatura que você vai determinar dentro do laboratório para que você possa manipular aquele ligante com segurança. Então, por exemplo, se a temperatura for de 200 graus, significa o quê? Que acima de 200 graus, você não pode trabalhar
com aquele determinado ligante asfáltico, por quê? Porque você vai correr risco aí, né, de ter uma chama, de ter a produção de produtos inflamáveis. Então, né, eu diria que o ponto de fulgor é importante simplesmente para que você saiba a temperatura máxima que você pode trabalhar com aquele determinado ligante com segurança. Importantíssimo, principalmente quando a gente testa novos produtos. A gente tem feito muito isso, eu diria, dentro do laboratório, testando materiais alternativos, né, tentando misturar óleos com CAPS. Então, muitas vezes essa temperatura é mais alta, então a gente precisa saber, né, que temperatura a gente pode trabalhar dentro do laboratório. O ensaio de ductilidade é um ensaio, né, em formato de, o corpo de prova tem um formato de osso de cachorro, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha, tá? Então, é a capacidade do asfalto sofrer deformações de sua massa, ele vai medir a distância em que o corpo de prova padrão de asfalto é alongado até o seu rompimento, então você vai verificar, né, essa capacidade elástica do teu ligante asfáltico. Tem um outro ensaio, que é um ensaio de durabilidade, importantíssimo, né? Esse ligante asfáltico, ele vai envelhecer com o tempo, tá? Então, o ligante, na verdade, quando a gente coloca o ligante na pista, gente, ele já tem metade, ele já envelheceu metade do tempo dele, tá? Então, o ligante, quando eu aplico na pista, ele já chega velho, tá? Chega, enfim, velho, né, ele já envelheceu, tá? Ele já nasce velho, eu diria, tá? Então, a gente tem que simular esse envelhecimento a curto e longo prazo. Então, curto prazo, durante a usinagem e compactação, então, quando eu estou fabricando a minha mistura asfáltica, e aí eu fabrico essa mistura asfáltica, levo para o campo e compacto, então, nesse momento, já aconteceu o envelhecimento do ligante, e aí a gente vai ter toda a vida útil que esse ligante asfáltico vai ter que atingir, e a gente percebe que ele também continua a sofrer envelhecimento. Então, a gente tem aí o ensaio de durabilidade para verificar, então, esses efeitos do envelhecimento a curto e longo prazo. Para isso, a gente tem um chamado ensaio RT-FOT, que é um ensaio traduzido aqui como ensaio de fina película de asfalto. Então, você coloca uma amostra aí de 35 gramas em um frascozinho de vidro, tá? A 163 graus, durante 85 minutos, dentro de uma estufa, você deixa, né, deixa a amostra, você coloca a amostra, mais uma vez, aquece a uma determinada temperatura, e começa a fazer injeção de ar a cada 3 e 4 segundos, ou seja, você fica tentando simular os efeitos da oxidação e da evaporação. Então, no final, quando você termina esse ensaio, você faz de novo os ensaios de caracterização física para verificar o que mudou. Pode ter mudado, por exemplo, a penetração, pode ter mudado o pG desse determinado ligante com o envelhecimento. Aqui tem um gráfico importante, tá? Que mostra um pouquinho aí para vocês essa questão do envelhecimento que eu comentei. Então, aqui eu tenho, né, a viscosidade com o tempo, dividido pela viscosidade inicial do ligante asfáltico, e aqui você tem o tempo em serviço. Essa primeira zona, vocês estão vendo, ó, que eu tenho uma alta inclinação, que é a fase, eu diria, de usinagem. Então, por isso que a gente diz que ele envelhece, ele já chega na pista velha. Então, durante a usinagem, a gente vê aqui uma alta taxa de envelhecimento. Tá? Durante a compactação, a gente vê que essa curvinha, ela continua crescendo com determinado incremento, e durante o tempo de serviço, logicamente, o asfalto continua envelhecendo, mas ele envelhece, eu diria, numa taxa menor do que essas etapas de usinagem e compactação. Tá? Eu tenho outros ensaios, tá? O ensaio, por exemplo, de ruptura fras, que é mais utilizado, tá? Para regiões de clima mais frio, onde você tem que prever o trincamento térmico. Então, é a temperatura no qual o ligante asfáltico, quando submetido à flexão, ele tende mais a romper do que a fluir. Mas, mais uma vez, esse ensaio, ele é pouco utilizado no Nordeste como um todo, porque as nossas temperaturas, enfim, são mais quentes, né?
E a gente tem um outro ensaio para emulsão asfáltica, por exemplo, que é para determinar se essa emulsão é catiônica ou aniônica. Então, normalmente, o que a gente faz? Coloca a emulsão asfáltica aqui no becker, usa um eletrodo carregado positivamente, negativamente, introduz dentro desse becker com ligante asfáltico, tá? Então, se a emulsão grudar no eletrodo positivo, tá? É porque ela tem carga negativa. E assim, né, se grudar no outro, é porque tem carga positiva ou negativa, a depender do eletrodo, né, que ela vai se fixar, se positivo ou negativo. Se for positivo, tá? Ela vai ser negativa, tá? Vai ser catiônica, tá? E vai ser né, catiônica, positiva, e aniônica, né, com carga negativa, se fixar no eletrodo positivo. E é isso, gente. Mais uma vez, são ensaios, eu gostaria que vocês olhassem esses ensaios no livro de uma forma, né, de uma forma bem generalista. Mais uma vez, vão ter ensaios, outros ensaios dentro do livro, que não vão ser abordados aqui na disciplina de super, né, esses são os mais importantes. Aqui tem uma questãozinha para vocês resolverem, tá, uma questão oriunda aí do DENIT, a resposta é o item A, e aí vocês testam em casa os conhecimentos de vocês. Bom, então, falando agora um pouco dos agregados, se ele já antecipou um pouco aí, a gente tem um dos materiais também mais importantes da pavimentação. Porque esses agregados, né, enquanto materiais, eles vão ser utilizados tanto nas camadas granulares, como nós já vimos, né, há um tempo atrás, nas misturas de solo brita, brita graduada simples, né, brita graduada tratada com cimento, e outras que podem surgir aí como materiais de camadas granulares, como também eles vão ser importantes na constituição do revestimento asfáltico, seja um revestimento feito a quente, um revestimento feito in situ, né, com os tratamentos superficiais, entre outros, que a gente vai detalhar melhor na próxima aula, mas são materiais que têm uma grande importância dentro desse contexto da pavimentação, porque eles vão ter, esses agregados, algumas funções, né, como, por exemplo, transmitir as cargas até o substrato, como vocês estão vendo aí, resistir à abrasão e à fragmentação pela ação do tráfego, resistir ao intemperismo, segurar a superfície interrapante, promover uma drenagem superficial. Então, lá na frente a gente vai comentar algumas questões relativas à textura do revestimento asfáltico, que diz respeito às condições de segurança que esse revestimento oferece, né, a segurança do ponto de vista da aderência, pneu-pavimento. Então, esse material, a gente precisa ter um conhecimento muito bom dele para que a gente possa ter uma escolha satisfatória para essas composições. Então, a ideia que a gente apresente aqui é algumas dessas caracterizações necessárias à escolha do agregado, né, para que vocês possam ter um subsídio de, quando atuar nas obras de pavimentação, seja nas camadas granulares, seja nos revestimentos, a gente vai precisar conhecer, né, a natureza desse agregado, as características desse agregado, as capacidades, né, de suporte que esses agregados possam ter, para que a gente possa ter o melhor desempenho desse pavimento. Tá? Então, esses agregados, eles podem ser classificados pela sua natureza, pelo seu tamanho e pela distribuição dos grãos. Tá? Então, em termos de natureza, a gente pode ter, na pavimentação, agregados naturais, agregados artificiais ou agregados reciclados. Em termos de tamanho, nós temos agregados que podem ser divididos na classificação graúda, miúda ou de enchimento, né, chamados fillers. E em termos de distribuição dos grãos, isso vai talvez dizer mais respeito às condições de revestimento asfáltico, né? Então nós temos ali agregados que possam estar classificados na graduação bem graduada ou densa, aberta, uniforme ou descontínua, né? Essas graduações com degrau ou em degrau, como a gente vai observar. Tá? Então, os que são classificados pela sua natureza são aqueles que são provenientes das rochas, né? Sejam elas ígneas, sedimentares, metamórficas. Nesse contexto, só puxando um pouco para o nosso lado aqui de Ceará, a gente tem uma certa fartura, digamos assim, em termos de agregados, né, agregados naturais. Então, a gente tem aqui pela nossa região, pegando aqui Taitinga, região ali de São Gonçalo, né, e outros aqui mais próximos nossos, na região metropolitana, e presença ainda de rochas que são utilizadas, né, com fim de exploração para a produção de agregados, sejam eles para pavimentação, sejam eles para utilização em construção civil.
Então, a gente tem agregados, de certo modo, aqui, que atendem satisfatoriamente os requisitos aí de pavimentação, então, a gente tem uma certa tranquilidade com relação a isso. Muito embora, né, a gente sabe que no futuro, por serem materiais naturais, existe uma tendência desses materiais não mais existirem na quantidade necessária. E também vocês podem atuar em outras regiões do país e em que a gente não tenha um fornecimento, né, digamos, quantitativo ou mesmo qualitativo desses materiais para serem utilizados em pavimentação. Então, a partir daí, a gente pode partir e seguir, né, o entendimento de utilização, por exemplo, de materiais considerados como artificiais, né, os agregados artificiais, que são dos mais diversos. Né, como aqui nós temos em discórdia de aciaria, de alto forno, que são subprodutos, né, da produção do aço e do ferro, e já tem uma utilização, de certo modo, satisfatória em muitas regiões do país, pega ali Vias em São Paulo, Rio de Janeiro, já tem utilização das escórias. É claro que a gente precisa ter um cuidado, né, um certo controle com relação à utilização das escórias, que são materiais expansivos, a matéria precisa passar por um processo de cura bastante satisfatória para evitar que ele aumente de volume, né, que ele tenha uma expansão volumétrica e isso prejudicar a sua utilização, mas nós já temos exemplos aí e aplicações de escória tanto em revestimentos asfálticos como em camadas granulares, argilas calcinadas, argilas expandidas, dentre outros materiais ditos artificiais, e também os reciclados, né, os agregados reciclados provenientes da própria fresagem dos pavimentos. Se a gente pegar aqui o exemplo da Copa do Mundo, né, que aconteceu aqui, Alberto Craveiro, de pegar exemplos um pouco mais anteriores, como, por exemplo, o Transfor, onde nós tivemos restaurações, reconstruções de vias importantes aqui da cidade, como 13 de Maio, Ponte Vieira, Visconde do Rio Branco, dentre outras, elas foram feitas nas suas camadas de base e subbase, em alguns casos, com agregados reciclados. Então, se fazer a fresagem do revestimento asfáltico, em alguns casos também se retirava parte do material de base. Esses materiais, eles eram beneficiados em usina específica para isso, então a gente tem aqui em Fortaleza algumas usinas, poucas, mas temos, onde recebem esses agregados, né, que vinham da própria pavimentação, como provenientes da fresagem desses pavimentos, ou agregados que vinham aí de resíduos da construção e demolição, né, esses RCDs, nos casos também chamados de RCCs, né, resíduos de construção civil. E aí esses materiais chegavam, eram selecionados, né, se retirava dali aquilo que não serviria para a pavimentação, como madeira, papel, né, isopor, ou algum outro material que não tenha a sua utilização em pavimentação, e passar por um processo de beneficiamento, e isso era levado para o trecho, para que pudesse ser aplicado. Em alguns casos mais, digamos, tecnológicos, existe esse processo de reciclagem in situ, né, onde você tem recicladoras, a gente pode mostrar depois um vídeo para vocês, onde ela já faz esse processo em loco. Então, uma grande máquina, imagine uma grande fresadora, que ela já, ao mesmo tempo que faz a fresagem do revestimento, já incorpora esse material fresado do revestimento, como se fosse uma brita, né, um agregado, propriamente, e incorpora isso na camada de base. Lógico que tem todo um projeto para isso, para indicar teores, controle com relação à compactação, umidade, etc. E aí você incorpora já isso em si, né, a partir desse processo de reciclagem, tá? Então, seriam esses agregados de reciclagem provenientes da própria pavimentação. Ou os resíduos que vêm da própria construção civil, já tem vários estudos, o próprio Petran tem já estudo mostrando essa utilização de resíduos de construção e demolição, resíduos de construção civil, bem como também os solos contaminados por petróleo, derivados de petróleo, né, de algum derrame, por exemplo, em alguma usina, em algum posto de combustível, por exemplo. E aí, uma vez que você tem um tratamento relativo àquele solo, esse solo pode ser reutilizado, ou os agregados ali também reutilizados em pavimentação. Percebam que, nesse caso, eu não tenho... Isso pode acontecer em 100%, né, da utilização do pavimento. É claro que toda uma caracterização de laboratório ela vai ser necessária, ou posso utilizar isso parcialmente também, né, com algumas dosagens que podem ser especificadas em laboratório a partir de alguns estudos. Então, é uma forma da gente ter um projeto, uma obra ambientalmente correta, porque você não vai utilizar materiais novos, né, materiais virgens, materiais
a gente mostrou aqui, naturais, vindos aí provenientes de rocha, então você faz todo um reaproveitamento desses materiais, evitando a criação do passivo ambiental, e aí é algo, como já falamos, ambientalmente correto. Em termos de tamanhos agregados, eles são graúdos, miúdos e o material de enchimento, os fillers, né? Então, você pode fazer essa classificação, depender do fim, depender da especificação da aplicação que se quer. Então, você pode ter revestimentos que vão atender condições densas, condições com degrau, isso vai depender muito dessa granulometria, desse tamanho do agregado utilizado. Então, as normas hoje, DENIT, TRs, né, são muito claras em afirmar quais são as faixas granulométricas a serem aplicadas em determinados tipos de serviços, de materiais, base, DGS, britas graduadas tratadas com cimento, né, nos próprios revestimentos. Então, isso atende às condições de tamanho dos agregados, tá, entre graúdo, miúdo e enchimento. E aí, isso é o que faz praticamente dizer como é que esse agregado se distribui para a formação das chamadas distribuição dos grãos em termos de granulometria própria. Então, a gente vai ter ali, em termos de distribuição, misturas que são densas, onde você tem uma granulometria contínua, bem distribuída, de agregados graúdos, miúdos e de enchimento, né, com a densidade próxima ali da máxima. Você pode ter situação onde você tenha uma graduação mais aberta, vamos colocar aqui, por exemplo, em revestimentos drenantes, né, camadas porosas de atrito, onde o revestimento é um revestimento especial, que foi feito para que a água possa percolar internamente, né, dentro desse revestimento. Lá na frente a gente vai explicar e mostrar alguns exemplos desses. Você pode utilizar revestimentos drenantes em aeroportos, por exemplo, em autódromos, ou em outras situações onde a gente não precisa ou queira ter a película de água formada na superfície. Então, nesse caso, você utiliza um revestimento asfáltico de granulometria aberta, né, de graduação aberta, para poder constituir vazios maiores nessa mistura e fazer com que a água percole internamente. E aí você tem também graduação do tipo uniforme, onde a curva é praticamente em pé, né, a curva íngreme, você tem praticamente o mesmo percentual de agregado dentro de uma faixa muito específicas, né, então é um tipo específico, praticamente único de granulometria, ou pode ter granulometrias ou graduações descontínuas, ou com degrau, né, e você vai ter um patamar, né, da cor, você tem um grande percentual de agregados graúdos, poucos miúdos, pouco enchimento, para dar essa constituição de graduação descontínua, que é uma característica, por exemplo, de revestimentos do tipo SMA, né, matriz Petri de asfalto, onde você tem uma quantidade maior de agregados, de uma granulometria maior, né, de agregados mais graúdos, para conseguir permitir um travamento melhor desse esqueleto sólido aí, da mistura asfáltica, por exemplo. Então, quando você olha, por exemplo, aqui uma granulometria dita uniforme, né, você tem agregados praticamente do mesmo tamanho, a curva ela é praticamente em pé, né, desde uma faixa muito restrita aqui de agregados, né, de abertura aqui de peneiras que dá essa função da granulometria. Então, são características, por exemplo, desse tipo, os tratamentos superficiais, simples, né, os duplos, eles vão ter uma outra constituição da segunda camada de agregados também de granulometria uniforme. Granulometria densa ou graduação densa, vocês observam que tem agregados graúdos, agregados miúdos e uma parcela de material de enchimento, travando efetivamente uma granulometria, quando aplicado, por exemplo, em mistura asfáltica, impermeável, uma granulometria bem densa, né, uma granulometria densificada, sólida, que permite aí uma absorção de tensões vindas do trato, muito satisfatória também. E as com degrau, quando eu tenho uma grande parcela de agregado graúdo, uma outra parcela aqui de material de enchimento, e falta aqui uma parcela entre agregado graúdo e miúdo, para constituir esse tipo de graduação. Então, geralmente se forma um patamar nesse tipo de graduação, né? Se a gente olhar aqui, essa curva verde não tem exatamente o patamar, mas ela vem mais ou menos em pé, depois ela, em alguns casos, vocês observam que tem praticamente um degrau aqui, realmente um patamar, e depois ela cai no sentido aqui dos agregados miúdos. Quando a gente olha para essa constituição granulométrica, né, a gente vê, por exemplo, uma graduação bem graduada ou densa, fechada, ela tem essa constituição de agregados graúdos, médios, miúdos, de enchimento, que dá um bom intertravamento desse esqueleto sólido, uma baixa permeabilidade, a quantidade de vazios muito pequena. Quando a gente olha para o agregado de formação de distribuição uniforme,
eu tenho praticamente um único tipo de agregado, de um único tamanho, que me dá poucos pontos de contato, né, um intertravamento baixo, vai depender da forma do agregado, se ele é mais lamelar, se ele é mais cúbico, e, consequentemente, uma alta permeabilidade. E quando você olha aqui o descontínuo com degrau, faltam agregados aqui de tamanhos intermediários, você tem, por conta disso, um contato grão-grão favorecido, também, de certo modo, dá um bom intertravamento aí nessa constituição, e também, por consequência, uma baixa permeabilidade. Então, alguns tipos específicos ou especiais de revestimentos asfálticos, né, como eu falei, SMA, estão aqui classificados com graduação descontínua. Os concretos asfálticos comuns, como o CBUQ, né, os concretos asfálticos nada quente, geralmente estão classificados dentro de curvas ou graduações densas bem graduadas. Tá? Tanto o bem graduado como esse descontínuo aqui, eles são misturas fechadas, densas e impermeáveis. Aqui um pouco da produção, não vou me ater muito a isso, mas geralmente você tem processos de agregados naturais que são oriundos aí de processo de britagem. O que a gente deve atentar, geralmente esses agregados a gente compra, né, ele é comercial, você vai para uma pedreira, faz um pedido, algumas delas já têm fornecimento desses agregados aí, e fornece isso para você, transporta isso para você até o seu trecho, dentro de algumas condições de compras que se fazem, né, em alguns casos, por exemplo, na maioria dos casos, dentro da nossa realidade, transportado por caminhão basculante, você deve controlar as viagens, né, o volume que chega desse material, ou o peso que chega desse material. Em alguns casos, ali pela região amazônica, isso é transportado pelos rios, né, em barcaças, aqui, ou em outras situações também isso pode acontecer. Nas usinas, esse material, como eu disse, de certo modo, ele já está estocado, né, já está pronto ali, você compra uma determinada quantidade lá para o seu fornecedor, e diz, eu quero agregados, eles muitas vezes já têm esse conhecimento, algumas delas, eu quero uma BGS de faixa C, então eu quero agregado para constituir um CBUQ de faixa B, por exemplo, então ele já tem isso aí, é mais ou menos pronto, né, talvez faça uma ou outra adequação para atender o seu pedido, mas o que vai competir a gente, né, enquanto especialistas, conhecedores aí desses materiais, é conferir se esses materiais atendem ou não às especificações previstas, em termos de dureza, em termos de granulometria, em termos de resistência, de forma, que é o que a gente vai comentar um pouco mais aqui para frente, em termos dessa chamada caracterização tecnológica. Então, aí estão apresentados alguns ensaios, na verdade, algumas caracterizações tecnológicas para os agregados, para que a gente possa fazer uma distinção entre um ou outro tipo de agregado e escolher aquele agregado, aquele conjunto de agregados, né, graúdo, miúdo, de enchimento, que atenda aquilo que eu quero. Vou aplicar um agregado para a camada de base, uma mistura de solo brita. Qual é o tipo de agregado que eu vou escolher? Eu quero um agregado para constituir uma brita graduada simples, ou atender um macadame, né, seco, ou hidráulico, betuminoso. É um agregado para constituir um tratamento superficial. Então, eu preciso conhecer esse agregado do ponto de vista dessa caracterização, qual é essa granulometria, qual é a dureza desse material, qual é a forma, né, qual é o potencial de adesividade desse agregado, qual é a condição de textura que esse agregado me apresenta, e aí, a partir dele, é claro que quando você compra isso, o fornecedor ele tem que atestar, né, uma garantia de que ele está fornecendo um material que atende aquelas condições, então ele deve fornecer para você um laudo ou um relatório dizendo, não, esse agregado que eu estou lhe fornecendo, ele tem essa condição aqui de abrasão Los Angeles, ele consegue atender essa granulometria aqui, né, ele tem essa condição, talvez, aqui de forma, de limpeza, então deve fornecer isso para você, ou então, o que você pode fazer também é pegar um pouco desse agregado que vai ser fornecido, ensaiar em laboratório, e ter essas condições e apresentar de forma que vocês tenham uma garantia da utilização desse material para uma condição futura, sei lá, de uma inspeção, né, de uma fiscalização dos órgãos de controle, para que, não, eu estou utilizando esse material. Se é ou não é, aí, uma vez que você está com aquela garantia e não testou, você está confiando no seu fornecedor. Se não, você pode também, para fim de fiscalização, etc., pegar esse material e levar para o laboratório. Então, falando um pouco dessa caracterização, né, a granulometria, isso aqui não tem segredo, todo mundo conhece, ela vai ser feita por peneiramento ou por sedimentação, né, a parte mais miúda, a parte mais de enchimento, poderíamos assim dizer, aquilo que passa da peneira 200, 0,075 milímetros,
vai passar por um processo de sedimentação para a distribuição desses grãos, e o material mais graúdo, a partir, né, do que fica retido na peneira 200, de 0,075 milímetros, passa pelo processo de peneiramento. Então, aí o conjunto de peneiras, vocês vão ver algumas distinções em termos de abertura de peneiras, de DNR, DENIT, da ASTO, da BNT, então existe uma certa diferenciação, são aproximados os valores, mas geralmente a gente utiliza para fins rodoviários aquilo que está especificado, né, nas dimensões nominais do DENIT, né, ou do DNR. Então, o processo de peneiramento, né, existe todo um aparato aí já especificado, já de conhecimento, digamos que amplo aí dos laboratórios que trabalham com agregados para fins de pavimentação, outros fins, por exemplo, de fornecimento de concreto, então já se conhece essas aberturas de peneiro. O processo de peneiramento pode ser feito manualmente ou de modo mais adequado, mecanicamente, para que eu possa ter esse processo de agitação satisfatório e ter esses agregados retidos nesse conjunto de peneiros e fazer a distribuição granulométrica real, né? Tem uma certa condição adequada no que diz respeito à distribuição. Isso aqui você deve ter visto, né, em termos de ensaio nas disciplinas de materiais, então, a partir do pressuposto que vocês têm esse conhecimento prévio aqui, né, está só revisando alguns desses conceitos. Então, como esses agregados vão ser retidos e passantes aqui nesse conjunto de peneiras, é o que vai definir o formato da minha curva, né, em determinados tipos ou conjuntos de peneira. Então, você tem as distribuições de areia, pó de pedra, britas 3/8, 3/4, que dão constituições diversas. O que vai ser feito mais à frente é você juntar, né, todos esses materiais e definir uma determinada curva que se enquadre nas faixas que estão especificadas pelos órgãos. Faixa B, faixa C, DENIT, para concreto asfáltico, para BGS, para PGTC, ou para misturas, né? Então, você vai querer, por exemplo, um determinado tipo de brita 3/8 ou 3/4, ou, sei lá, 25% de 3/4 com 25% de 3/8, que constituam aí 50% numa mistura de solo brita, 50% de solo com 50% de brita, e aí isso se constitui a granulometria dos materiais, tá? Então, esse conhecimento aqui, você já tem, pensamos nós, né, vocês já passaram, já viram esse conjunto de ensaio de peneiramento ou de sedimentação para definição da granulometria. Existe outra caracterização de agregado chamada de limpeza, onde você, de certo modo, ataca, né, esse agregado com uma solução aquosa de cloreto de cálcio, né, e observa ali, no processo de agitação, a separação de areia ou de finos, né, desse conjunto, pode acontecer, você vai ver o quão, grosso modo, sujo estaria o seu agregado. Você pode ter, muitas vezes, por exemplo, um agregado que está ali recoberto de uma argila endurecida, né, e aí isso pode, de certo modo, comprometer a utilização dele, se ela não for lavada, por exemplo, se ela não for reconhecida de que existe um torrão, vamos supor, de argila recobrindo aquele agregado, então é importante que a gente tenha esse conhecimento da chamada limpeza do agregado. Esse ensaio está muito associado ao ensaio de equivalente de areia também, né, muito semelhante. Você tem ali os equipamentos já específicos e a solução também pronta em laboratório. Então, você coloca esse material dentro de uma proveta graduada, coloca a solução, passa por um processo de agitação, depois você completa ali até uma determinada marcação dentro da própria proveta, espera um determinado tempo, onde o material mais graúdo ele vai se depositar no fundo da proveta, o material fino, argila, ele vai se desprender desse material e vai separar-se, né, e atingir um determinado nível, e é o que se faz é uma leitura de topo de argila, topo de areia, para poder constituir o chamado valor de limpeza, ou também o chamado equivalente de areia, né, para poder você ter essa condição aí de verificação dos materiais finos, dos materiais sedimentados, né, materiais agregados, graúdos ou miúdos, e ver essa constituição do chamado equivalente de areia. Aí a literatura vai dizer, se você tem valores muito elevados de equivalente de areia, você não pode fazer aplicações em determinadas situações de pavimentação, né, se você tem valores, então, as especificações atuais, elas conseguem dizer, esse determinado tipo de solo, você não consegue utilizar ele dessa forma em constituição de base. É preciso que você estabilize esse material ou misture esse material para poder fazer a utilização. Então, a mesma coisa vai ser utilizada também para indicações desses materiais em revestimentos asfálticos.
Um dos ensaios, talvez, mais importantes que a gente tenha de reconhecimento dos agregados para fins de utilização em pavimentação seja esse, né, o de resistência à abrasão, o ensaio de abrasão Los Angeles. Tá? Então, ele é um parâmetro, como está dito aqui, fundamental em tratamentos superficiais, em bretas graduadas, né, em revestimentos asfálticos, de modo geral, uma vez que você vai ter o agregado constituindo ali, junto com o ligante, o revestimento, então você precisa conhecer o quão resistente, em termos de abrasão, esse agregado é. Aqui está uma observação para tratamento superficial, é porque na condição de tratamento você tem uma exposição muito maior do agregado do que você teria, por exemplo, num revestimento denso, né, no concreto asfáltico. Então, esse ensaio ele tenta simular qual é o desgaste dado a esse agregado pela passagem do tráfego. Então, o tráfego está ali passando sobre o seu pavimento, por exemplo, no revestimento, e você tem um desgaste que vai acontecer naturalmente ao longo do tempo, né, um polimento desse agregado, e aí o que vai acontecer é que você precisa escolher agregados que eles sejam o mais resistente possível, né? Então, está dito aqui que você tem que ter 35% a 45%, né, no máximo de 55% dessa abrasão, né, dada desse ensaio. Então, o que é que esse ensaio faz? Você pega uma quantidade especificada de agregado, alguma coisa ali em torno de 5 quilos, coloca nesse tambor, esse tambor ele é giratório, junto com esse tambor você coloca aqui algumas esferas de aço, a norma vai regulamentar isso, alguma coisa em torno de 10, 12 esferas de aço, esse tambor ele vai girar, vai passar aqui por alguma coisa em torno de 500, em alguns casos até 1000 revoluções, numa velocidade da ordem de 30 a 33 RPM, e aí você tem, né, essa abrasão dada pelas esferas junto ao agregado, você faz depois retirar esse material do tambor, passa numa peneira especificada, né, peneira de 1.7, e aí você faz a comparação do que entrou e aquilo que foi retido na peneira de 1.7, comparando, então, né, o peso total da amostra antes do ensaio com o peso do material retido, né, na razão do peso total da amostra. Compara qual seria essa abrasão. Então, mais uma vez, simula isso, a resistência do seu agregado a essa abrasão dada, sobretudo pelo tráfego. Tá? Então, aqui só um modelo, né, um exemplo, agregado dentro do tambor com as esferas, né, depois gira, se faz material retido, se espera, obviamente, que eu tenha um agregado mais resistente. Né. Então, tá aqui a descrição do ensaio, vocês podem ver com mais detalhe depois. Existe um outro ensaio que tenta verificar a perda ao choque. Ele é um ensaio importante também, mas, em alguns casos, ele pode ser ele pode ser dispensado, né, porque, tudo bem, ele vai ali verificar qual é a resistência do agregado à perda ao choque nesse aparelho de Treton, então, ao invés dele passar, como fez o abrasão, dentro de um tambor giratório, aqui eu coloco uma determinada quantidade de agregado dentro de um cilindro, e aí eu faço impactos, promovo impactos de um cilindro padronizado, né, de um soquete também padronizado, tal, e vejo do mesmo modo qual é a perda de massa desse agregado pelo choque. Lá no ensaio anterior pela abrasão, aqui é pelo choque e pelo impacto. Então, você tem essa condição também a ser observado. Talvez o ensaio de abrasão ele seja mais representativo do que esse ensaio de impacto Treton, tá? Mas é um ensaio também que pode caracterizar o agregado com relação à perda ao choque. Do mesmo modo, né, vai ser passado em uma determinada peneira, verifica o antes e o depois, essa diferença aí do impacto também dado em valor percentual, e as normas vão dizer quais são os valores máximos a serem observados com relação à perda ao choque. Tá? Existem alguns ensaios mais específicos, né, como as análises petrográficas dos agregados, feitas geralmente por equipamentos também específicos, onde você vai fazer a visualização de cor, forma, tamanho, fragmentação, índice de refração dos minerais, verificar se esse agregado tem fissuras que possam comprometer depois, quando liberado ao tráfego, algum tipo de desprendimento, né, desagregação, alguma instabilidade. São ensaios que são bastante específicos, e em alguns casos podem ser solicitados ou indicados de realização. Um outro ensaio também importante é o ensaio de sanidade. Aqui você ataca o agregado, né, com mistura de sulfato de sódio ou sulfato de magnésio. Esse agregado ele passa um determinado tempo, aí alguma coisa em torno de
16 a 18 horas, né, com secagem em estufa na sequência. E aí o que a gente vai observar qual é a perda de massa desses agregados em função dessas aplicações de sulfato. A intenção é verificar aqui qual seria, por exemplo, a perda desses agregados em função de intemperismo. Sol, chuva, variação de temperatura. Então, se a gente observar aqui, eu tenho um agregado antes do ensaio, né, depois que a gente coloca os sulfatos nesses ciclos aqui de molhagem e secagem, ele se apresenta assim, então ele vai ter uma perda de massa, você observa aqui certas trincas, né, nos agregados, indicando aqui perdas de material, e aí você faz uma comparação do antes e depois por perda de massa e diz, ó, esse agregado, ele pode ser utilizado, então esses agregados aqui, eles têm uma condição insatisfatória com relação ao ataque de sulfatos, não tem boa sanidade, você recomenda, senão, a sua não utilização, porque eles são materiais que podem sofrer perdas, né, pode se desagregar, pode ter um processo de fratura aí ao longo da sua utilização, e recomenda-se não utilizar. Geralmente, as pedreiras devem fornecer, né, um laudo dizendo, esse agregado atende ou não à sanidade, é um agregado que tem uma questão satisfatória em relação a esse quesito. Uma outra característica também muito importante com relação à escolha do agregado é o chamado ensaio de forma, né, ou para a determinação do índice de forma. O que você vai fazer é verificar 3 dimensões aí do agregado, comprimento, largura e espessura, e compará-los. O que a gente espera para a pavimentação é que o agregado ele seja o mais cúbico possível. A gente evita utilizar agregados lamelares, compridos, porque se vocês observarem, quando eu tenho agregados de boa cubicidade, então, isso aqui a gente vai determinar isso por parquímetro, né, vai estar indicado na norma a quantidade de agregados que devem ser utilizados, você compara, então, comprimento, largura e espessura, faz a relação aqui, largura, comprimento, e faz a relação espessura, largura, se indicar valores maiores do que meio, você diz que esse material é classificado como cúbico. E aí, uma vez ele sendo o mais cúbico possível, você tem, como observado nessa foto aqui, nessa imagem, né, agregados que eles têm um bom intertravamento aqui, contato grão-grão muito melhor, você não consegue observar praticamente grandes vazios aqui na mistura, então, imagine, por exemplo, agregados de boa cubicidade como esse aqui, adicionado ligante, né, usinado isso, e você tem uma mistura densa, satisfatória, com baixo percentual de vazios. Do contrário, você tem agregados mais lamelares, como apresentados aqui, ou agregados mais compridos, né, onde, quando você monta a condição dele aqui dentro de uma mistura, por exemplo, você tem vazios apresentados, ou espaços aqui nessa imagem, né, que não dá o travamento adequado, esse intertravamento adequado, e proporciona volumes de vazios maiores, certamente um maior consumo aí da sua condição de ligante. Além do que também, quando você utiliza agregados muito lamelares, você tem a possibilidade de quebrá-lo, né, durante a compactação, por exemplo. Então, você está com agregados ali muito lamelares, muito longos, né, na hora que você compacta, na hora que passa o rolo por cima, você tem a possibilidade desse agregado quebrar, né, então, uma vez ele quebrado, vai ter certamente uma das faces ali, ou algumas das faces desse agregado sem estar revestido, sem estar com o ligante na sua face, e aí é um agregado que tem a possibilidade maior de ser solto, de ser desprendido da sua mistura, por exemplo. Então, indica-se utilizar agregado o mais cúbicos possível, para poder você ter uma boa condição de estabilidade, né, de rigidez ali, de impermeabilidade na sua mistura, e conseguir ter uma mistura realmente que atenda aquilo que deveria ser atendido. O outro ensaio também, e aí já é da interface do ligante, é o ensaio de adesividade, onde a gente vai verificar o descolamento ou desprendimento do ligante do agregado. É um ensaio relativamente simples, você vai pegar aqui um becker com água, aqui a temperatura de 40 graus Celsius, colocar um conjunto de agregados, todos eles revestidos, então assim, você faz a submersão né, desse agregado no ligante, mergulha esse agregado no ligante, observa que todas as faces desse agregado estejam recobertas aí pelo ligante, e coloca no becker aí com água durante 72 horas e observa. Se houver qualquer descolamento, desprendimento do ligante, então, se houver esse ligante, ele sobe a superfície, né, fica ali no topo do becker, da água,
E aí, se houver esse descolamento, seja ele parcial ou total da película de asfalto, a gente diz que é não satisfatório. Esse agregado não atende à condição de adesividade junto ao ligante. Se não houver nenhum descolamento, nenhum desprendimento, né, nenhuma soltura do ligante dentro do beck, a gente diz que esse ensaio é considerado satisfatório. E aí é uma condição a ser observada, porque uma vez que eu tenho um agregado que ele não tem uma boa adesividade a esse ligante, a gente tem a possibilidade de não utilizar esse ligante ou fazer algum tipo de trabalho no ligante, né, modificar esse ligante, por exemplo, colocar ali algum tipo de melhorador de adesividade, por exemplo, né, para poder ter uma condição mais satisfatória de recobrimento do ligante no agregado. Porque do mesmo modo que o exemplo anterior, se eu não tiver um ligante que consiga aderir satisfatoriamente a esse agregado, ou um agregado que não permita uma boa adesividade desse ligante, a possibilidade dele se soltar, né, quando ele estiver em utilização, ela é muito grande. Tá? Então, aí existem, na literatura, já algumas indicações de agregados hidrófilos, aqueles que têm baixa adesividade na presença d'água, hidrofóbicos, maiores adesividade, então, isso já vem com muita pesquisa na literatura. Posso fazer a mesma condição para a chamada adesividade miúda, né, então vocês podem observar aqui. Uma outra caracterização dos agregados diz respeito às densidades, ou massa específica real, aparente e efetiva do grão. Ele é um ensaio importante também, principalmente para a utilização desse agregado em misturas, porque é a massa específica real, aparente e efetiva do grão que vai me indicar, em algum momento, a utilização de um teor maior ou menor de ligante. Isso diz respeito muito à aspereza do agregado, então a gente espera de agregados de pavimentação que eles sejam ásperos, né? Eles não podem ser polidos, porque se ele for polido, ele não vai ter uma efetividade no que diz respeito ao contato grão-grão. Se ele for polido, a condição de aderência pneu-pavimento, na sua textura, vai ficar comprometida também. Se ele for polido, eu posso não ter uma adesividade satisfatória, então eu tenho que escolher um agregado que ele seja áspero. Só que ele não pode ser muito áspero assim, porque se ele for muito áspero, ele pode ter, por exemplo, no campo, um desgaste maior com a utilização, né, um desgaste maior da passagem dos pneus, ele pode ter uma possibilidade de causar um maior ruído, por exemplo, ele pode não ter uma textura tão satisfatória assim. Além do que também, se ele for muito, muito áspero, ele pode ter a possibilidade de ter um maior consumo, né, na dosagem desse CAP. Então, eu tenho que fazer ali uma verificação dessas densidades para poder dizer, né, que aquele agregado ele vai ter um consumo satisfatório, ele vai ter, em algum momento, reentrâncias aqui, interstícios que vão ser considerados como poros permeáveis ou impermeáveis, né, e na hora que eu comparo esses volumes de parte sólida, de poros impermeáveis, e comparo com a massa, né, desses agregados, eu tenho ali a definição das chamadas massas específicas real, aparente e efetiva do grão. Geralmente, quem fornece o agregado, ou mesmo quem fornece a mistura, na usina, ele tem que dar esses resultados de massas específicas, né? Vocês vão ver lá na frente que esses resultados de massa específica, eles vão implicar no teor. A gente fez aqui a dosagem baixa para dizer que, a partir desse conjunto de agregados, a partir do teor de volume de vazios que eu quero nessa minha mistura, eu vou dizer, se eu tenho esse conjunto de agregados, se eu quero um volume de vazio na mistura, vamos lá, de 5%, de 4%, vamos supor, qual é o teor de CAP que eu tenho que acrescentar para poder constituir a minha chamada mistura asfáltica. Então, a gente vai partir muito desses resultados aí de massa específica. Compara a massa com volumes, sejam os volumes de parte sólida, de poros permeáveis, de poros impermeáveis, a gente consegue ter esses resultados. Então, no laboratório, você utiliza geralmente um cesto, né, um cesto metálico, que você faz uma pesagem hidrostática para comparar os volumes e também tem uma noção relativa ao peso, depois vai mostrar lá na frente como é que a gente chega a esses valores e como é que a gente utiliza esses valores para fazer a dosagem dos nossos revestimentos asfálticos, sobretudo para a dosagem baixa, né? Na determinação da densidade dos agregados, geralmente você faz esse jogo aí no laboratório, pesa seco ao ar, mergulha o agregado dentro de água para poder essa água penetrar os poros, né, e ver qual é a condição saturada de superfície seca, etc., e aí constitui-se as densidades, real aparente, e também a absorção desses agregados. A gente vai
está na frente ver a aplicação disso, tá? E aí valores que estão especificados, né, e já indicados para fins de utilização. No agregado miúdo, geralmente se faz a densidade por meio do uso do piquenômetro, né, a densidade real do agregado por meio do piquenômetro. O piquenômetro, você pega ele em 4 condições de peso: ele vazio, ele com água, ele com material e água coberto, né, água saturando esse agregado, depois só o piquenômetro com água, e aí faz esse jogo aí de pesos, e você tem a chamada densidade real do agregado. Geralmente se faz isso em laboratório com material miúdo. Esse material ele vai ser aquecido, né, para poder você ter as bolhas de ar sendo evaporadas do seu conjunto ali de agregados, e ter efetivamente só o agregado. Passa isso por um banho-maria, existe nome especificando isso, né, esse banho-maria, e mexendo esse pequeno para poder espalhar fazer soltar, na verdade, essas bolhas de ar presentes na mistura. E aí esse conjunto de pesos e massa, né, me dá a chamada densidade real do grão. Aí aqui também já está especificada, existem normas bem claras para isso, para poder nos dar essa indicação, tá? Então é isso, pessoal. Aqui tem exercícios, né, para vocês praticarem. Se tiverem dúvidas, tragam aí nas próximas aulas, perguntem a gente, aos assistentes. Mas eu queria deixar o recado de que a gente precisa conhecer bem, tá, esse agregado, porque ele é um elemento, um material de suma importância para a constituição de resistência, densidade, né, capacidade de suporte dos materiais granulares, né, das camadas de base, subbase, reforço em alguns casos, e, sobretudo, na definição do revestimento asfáltico. Agregados ruins, fracos, frangíveis, que não tenham boas condições de sanidade, que tenham baixas condições relativas à abrasão, à capacidade de choque, dentre outros aqui apresentados, eles certamente vão, no futuro, né, sobretudo quando da utilização desse pavimento pelo tráfego, tem uma condição muito certa deles permitirem, por exemplo, afundamentos permanentes, deles permitirem, por exemplo, solturas, desprendimentos, polimentos, né, de maneira precoce. Então, é bom que a gente conheça efetivamente esses agregados, né, porque eles, junto com os ligantes no revestimento, ou eles com o solo, né, ou eles puros também, né, nas camadas de britas, ou eles aglutinados ali com cimento, por exemplo, na constituição das britas graduadas tratadas com cimento, ou eles na condição ali de algum ligante, nas condições, por exemplo, de macadames betuminosos, né, betuminosos, eles garantem esse sucesso do seu desempenho ao longo do tempo. Tá? Então, era isso que a gente tinha para falar em termos de agregados. As especificidades com relação ao ensaio, eu recomendo que vocês busquem aí, vejam lá que vocês devem ter visto na disciplina de materiais, o mesmo que está especificado nos métodos de ensaio aí da BNT, nas NBRs, ou nos documentos DENIT, dos DRs, ou então aprofundem ali um pouco da teoria nos capítulos do livro de pavimentação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, está aqui à disposição, né, relativa ao que foi visto até agora. Senão, a gente encerra por aqui, né, Sueli? Se você tem alguma coisa para complementar. Eu acho que é isso, gente, né? Na próxima aula, a gente já vai partir para a parte dos revestimentos, vamos rever um pouquinho da dosagem, mas é muito importante, eu diria que vocês definam bem a qualidade do ligante asfáltico. Mais uma vez, as propriedades estão ligadas à temperatura, e a qualidade do agregado é fundamental para que a gente tenha o sucesso da nossa mistura asfáltica. A depender do tipo de revestimento, como o Heber colocou, a gente vai mudar essa granulometria, a gente vai considerar uma granulometria mais uniforme, outras mais abertas, outras mais densas. Então, é muito importante que vocês façam essa conexão entre as propriedades dos ligantes e dos agregados e aquilo que a gente vai precisar para manter uma boa qualidade do nosso revestimento asfáltico. Então, de um modo geral, tudo tem que ser controlado, né? A gente, para poder fabricar um bom revestimento asfáltico, a gente tem que ser muito cuidadoso com as propriedades dos nossos materiais. Né? No caso específico, relatado na aula de hoje, os ligantes asfálticos e os agregados. É interessante que, muitas vezes, de maneira prática, a gente está na obra, está no trecho e muito grande com o ligante, né, com o asfalto, que o pessoal chama, o ligante, mas também deve existir uma preocupação grande com relação ao agregado, né?
como a gente viu, ele tem rigidez, essa garantia de capacidade, é claro, existe a importância do ligante também, mas não se preocupar numa escolha adequada de agregado, né, um agregado cúbico, um agregado resistente, um agregado que tem uma boa forma, um agregado que se adeque bem às condições de temperismo, pode escolher o melhor ligante do mundo, pode ser modificado com um produto que tem uma alta resistência, uma alta qualidade técnica, digamos assim, mas o sucesso de um revestimento, principalmente, ele está nessa união, ligante e agregado. Então, a escolha do agregado, realmente, ele é importante. E aí, quando você faz uma boa escolha, uma boa dosagem também do ligante, que a gente vai ver na próxima aula, aí existe uma garantia de certo sucesso aí, desempenho, né, mais tecnicamente falando, desse conjunto aí da superestrutura. Por isso que às vezes é muito difícil a gente olhar para um pavimento e dar o diagnóstico visual por que aquele pavimento falhou. Porque as falhas, mais uma vez, gente, elas podem começar lá de baixo, mas se a gente for tratar somente do revestimento asfáltico, por exemplo, a má escolha de um agregado, ela vai comprometer todo o desempenho, eu diria, do nosso revestimento asfáltico. Então, mais uma vez, o fato de você escolher um agregado mais uniforme ou menos uniforme, ele pode ser responsável pelo aparecimento de vários defeitos. E o ligante, normalmente, o leigo costuma chamar o pavimento de asfalto, né? Eu costumo dizer que o asfalto, o ligante asfáltico, para ser correta na aplicação da terminologia, ele é só a capa. É só a capa do nosso pavimento. Eu costumo dizer que é a coxa da nossa cama, né? Então, existem as camadas que estão abaixo, que também vão ser fundamentais para o bom desempenho. E tratando especialmente do ligante asfáltico, é muito comum a gente ver na sociedade as pessoas afirmarem, o ligante não presta, o ligante daqui não presta, não serve para nada, é o asfalto sorrisal. Mas lá vai, gente, mais uma vez, o ligante é de ótima qualidade, mas se você entrega numa temperatura errada, você transforma aquele material de excelente qualidade em material de terceira categoria. Né? Mais uma vez, se a temperatura, se você tem que usar uma temperatura de compactação de 135, por exemplo, a 145 graus, e você deixa o asfalto mais frio, deixa ele esfriar a 110 graus, não adianta, você pode ter qualidade do ligante asfáltico que você tiver, mas você mudou a propriedade do material. Então, é muito importante vocês prestarem atenção, né, nesse detalhamento, de manter a qualidade do ligante. A qualidade ela é determinada pela temperatura. Aí, uma série de ensaios que vão qualificar se o ligante é bom. E eu diria, normalmente, a gente tem materiais de excelente qualidade. O Ceará é um estado, eu diria, rico em agregados. A gente tem regiões, por exemplo, no Brasil, que nós não temos agregados. O Heber colocou ali a parte dos resíduos. Argila calcinada, por exemplo, tem alguns estados brasileiros que você precisa fabricar o agregado, e aqui no Ceará a gente tem um estado rico em agregados de boa qualidade, tem alguns com problema de adesividade, mas a gente tem como corrigir isso, mais uma vez, e temos ligantes que chegam, né, de excelente qualidade. Aí, a dosagem desses materiais, a correta aplicação no campo, o controle tecnológico é que vão determinar o sucesso da nossa pavimentação. Então, isso vale para o revestimento, isso vale para a imprimação, isso vale para as camadas granulares, isso vale lá para a preparação do subleito, para receber, então, essa estrutura que a gente chama pavimento. Eu acho que é isso, né? No final das contas, a gente tem que ser cuidadoso. Excelente. Tem diversos fatos aqui constatados que a gente vai para o trecho, porque alguém disse, o asfalto está danificado. Chega lá, realmente tem 30, né, tem alguns afundamentos, mas quando a gente vai investigar melhor essa condição, o asfalto está, mas tecnicamente ele foi perfeitamente executado, ele foi adequadamente dosado, não tem excesso de capa, né, a granulometria do agregado está satisfatória, então, quando você olha para o investimento do ponto de vista ele está bom, né, exceto pelo que se apresentou nele, em termos de trinca, de afundamento, e aí quando você investiga, o problema está na base, porque a granulometria não foi adequada, porque deveria se ter ali, sei lá, 80% de brita e 20% de solo, mas só colocaram 40% de brita.
Então, muitas vezes, o sucesso do pavimento, ele é do conjunto, né? Base, subbase, reforço, subleito e o revestimento também. Muito E embora aí, o revestimento é o que a gente mais olha, é a parte mais cara, mas muitas vezes ele é bem dosado, ele é bem executado, é adequado, né? Cumprindo o que a Sueli falou aí de temperatura, para questão de viscosidade, compactação, densificação dele, mas muitas vezes o problema está lá embaixo, está na base, que não foi bem dosada, está numa base, numa BGS que não foi adequadamente compactada, então, e se reflete no revestimento, que é aquilo que a gente olha. E tem que se tratar o revestimento, porque ele foi afetado, e fica caro, né, fica caro fazer essa manutenção. existem outros fatores que podem comprometer também, o dimensionamento errado, a falta de controle de tráfego, né? Vocês vão ver que a gente projeta, a gente pode ter todos esses cuidados construtivos, mas chegou na etapa, por exemplo, de dimensionamento, se você não tiver um método correto de dimensionamento, se você determinar espessuras menores do que você deveria ter, ou, por exemplo, se você dimensionou um pavimento para passar 1 milhão de veículos durante 10 anos e passou 1 milhão de veículos durante o segundo ano, aquele pavimento ele também vai falhar. Então, gente, é por isso que na primeira aula, né, vocês devem ter percebido que uma das nossas argumentações foi dizer que o pavimento era uma estrutura bem complexa, e talvez seja a estrutura mais complexa da engenharia civil. Porque fora isso, entra clima também, entra conservação, né? O pavimento para durar, ele precisa ser conservado, eu tenho que agir na hora correta com as atividades de manutenção, de restauração. Então, enfim, não é simples você ter um pavimento de boa qualidade, mas também não é difícil, desde que você tenha todos os cuidados durante o processo construtivo, durante a escolha dos materiais, durante o dimensionamento, durante o cuidado com o pavimento, depois da construção, tá? Então, enfim, né, é uma estrutura, eu diria, bastante desafiadora para o engenheiro, porque, mais uma vez, a gente trabalha com vários materiais diferentes, né, vocês devem ter percebido, a fundação é um material, a camada de reforço é outra, a base já entrou um outro material, a subbase é uma mistura estabilizada granulometricamente ou quimicamente, entra a imprimação, que é um asfalto diluído, pode entrar uma pintura de ligação, aí vem um revestimento asfáltico, enfim, aí tem clima, temperatura, tráfego, dimensionamento, ou seja, são muitas variáveis. Mas é isso é que faz a beleza e é o desafio da nossa área de ter estruturas de boa qualidade. Mas é isso, gente. Fiquem em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais, Tudo de pessoal. Boa semana. Se cuidem aí. Um abraço.